Nós temos um horário específico para entregar a galeria aqui. Inclusive, antes de entrar na palavra, eu quero louvar a Deus e ser grato ao Senhor pela vida dos nossos anfitriões. Vitor Hugo, Renata, Pastor Bira, eles são os nossos anfitriões aqui. Eu queria convidá-los a ficarem de pé, por gentileza, apenas... Eu quero deixá-los constrangidos, mas pelo menos hoje eu quero estender nossa gratidão. Gente, palmas para eles, por gentileza. Gente, na verdade as palmas são para o Senhor Jesus, mas glória a Deus pelas suas vidas, porque eles foram sensíveis à voz de Deus em abrirem esse lugar. Gente, nós estamos aqui por causa da graça do Senhor. Esse lugar é onde acontece aqui a empresa deles, as operações aqui, dessa galeria de arte, do café, do Pastor Bira ali embaixo. Você pode olhar para os lados e ver que essas artes, elas carregam algo muito específico, né? Carregam o reino de Deus. Eles foram escolhidos pelo Senhor para esse tempo, para poder cooperar com a expansão do reino dele aqui em Pinheiros, amém? Louvamos a Deus pelas suas vidas. Muito obrigado pela sensibilidade à voz do Senhor, para dar a oportunidade que ele faça através de nós aqui o que ele vai começar agora. Na verdade já começou, amém? Trazendo vocês aqui. Glória a Deus, meus irmãos. Pega a sua Bíblia, você trouxe ela. Eu quero fazer uma rápida exposição de um texto com você, para trazer uma edificação para mim e para a sua vida. Afinal de contas, meus irmãos, nós viemos aqui para proclamar Cristo Jesus. Nós viemos aqui para pregar o amor de Deus, para espalhar o amor de Deus no mundo. Afinal de contas, foi para isso que Jesus nos comissionou. Abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 3, verso 16. O verso talvez mais popular da Bíblia, mas nós leremos além do 16 aqui. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo, eu quero fazer uma breve introdução a respeito da nossa missão aqui. Acima de tudo, meus irmãos, nós como discípulos de Jesus, assim como foi dito por ele, nós seremos reconhecidos como seus discípulos quando nós amarmos uns aos outros. Momentos antes de Jesus voltar aos céus, ele estava reunido com os seus discípulos e ele disse: meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Eu já vou chegar em João 3,16, tá? Apenas me escutem enquanto eu leio João 13. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns aos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Jesus, ele cumpre a lei de Moisés, lei que nenhum homem seria capaz de cumprir. Afinal, todos aqueles mandamentos, mais de 600, foram pré-estabelecidos para nos servir como um tutor até Cristo. A Bíblia diz que a lei, ela foi um tutor até Cristo. Agora, quando nós vemos a Cristo, nós não vemos mais a sombra, nós vemos a imagem do Deus vivo que se fez carne e veio até nós. E esse Cristo, antes de voltar aos céus, agora ele está estabelecendo uma nova lei. A lei do amor. Ele não apaga o mandamento, mas ele cumpre o mandamento e nos dá um mandamento ainda superior. Amem uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, essa é uma missão muito grande, essa é uma responsabilidade imensa. Afinal de contas, a nossa responsabilidade de amar aos outros não é com o tipo de amor que temos na nossa mente. Não é com o tipo de amor que talvez nós aprendemos, até mesmo talvez alguns não tenham tido uma boa referência de amor nas suas casas. Eu não sei qual é a sua história, mas a verdade é que não existe nenhum exemplo terreno capaz de se comparar ao tipo de amor que Jesus está balizando para que nós fizéssemos pelos outros. Esse exemplo teve que descer do céu. Esse exemplo é o exemplo do amor de Deus. Assim, portanto, ele diz: amem uns aos outros, mas não de qualquer forma. Amem uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Cristo foi manifesto da cruz do Calvário, meus irmãos, entregue de forma completa, entregue sem medidas, um amor sacrificial, um amor que se doou por completo. Estamos aqui para espalhar o amor de Deus por Pinheiros. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem dado a cada pessoa que está aqui. Talvez eu não conheça a sua história, mas o Senhor sabe. E se Ele tem te plantado para essa comunidade, para esse tempo, é porque Ele te chamou para alcançar pessoas nessa comunidade aqui. Ele te chamou para alcançar pessoas nesse bairro. E eu creio que nós não poderíamos começar num lugar melhor. Aprove a Deus de nos colocar numa galeria de arte. Nós estamos aqui num bairro que se comunica com uma linguagem muito artística. E eu creio que Deus está levantando pessoas em diferentes áreas da sociedade aqui, inclusive na área da arte, para alcançar pessoas com o amor dele. A sua arte, a sua vida, o teu trabalho, a tua família, independente do que você faça, o amor de Deus precisa ser proclamado através da sua vida. E cremos que assim será nesse novo tempo através dessa comunidade aqui. Porque acreditamos, meus irmãos, que existe
um amor de Deus que foi entregue não apenas por nós, mas por todo mundo. E é por isso que a gente vai ler agora João 3,16. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na NVT diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Repita comigo, olha só, a Bíblia diz aqui: porque Deus amou. Repita comigo, amou. A palavra aqui está se referindo a um ato consumado. O amor de Deus não é um sentimento momentâneo, mas é um fato consumado. Agora mesmo não existe possibilidade de Deus te amar mais ou menos, porque Ele já te amou, inclusive desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro de Deus estava morto desde antes da fundação do mundo. O Kairós de Deus que acontece na cruz do Calvário é uma manifestação ao mundo daquilo que já estava escrito na eternidade. Então não há nada que eu e você possamos fazer para que o amor de Deus aumente ou diminua, porque o amor dele é um fato consumado e estabelecido antes mesmo de eu e você estarmos aqui. Amém? Então, em todos nós, afinal de contas, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Essa palavra mundo aqui é cosmos, ou seja, o mundo em sua totalidade. Ou seja, em todos os habitantes da Terra, neste exato momento, existe um alvo nas suas testas, chamado alvo do amor de Deus. E é com esse olhar que nós precisamos olhar para os outros. Agora, inclusive, as pessoas que talvez nós não temos uma tendência a gostar tanto assim. Porque Deus ama tanto você quanto Ele ama um criminoso que acabou de cometer talvez um crime absurdo. Deus ama tanto você quanto Ele ama as pessoas que você talvez odeie. E se Ele pautou o tipo do amor dele para que a gente expresse ao mundo um tipo de amor, a gente precisa compreender isso de forma muito clara. Onde os nossos olhos passem, nós precisamos nos lembrar de que ali existe um alvo do amor de Deus. Pastor, amou a mim igual ele ama um criminoso? Esse tipo de amor é muito elevado. Como é que você vai manifestar esse tipo de amor realmente, meu irmão? Na nossa carnalidade não existe provisão para isso. Mas por causa da presença santa do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, nós encontramos essa provisão. E sim, Ele ama você assim como Ele ama o maior criminoso da face da terra, porque a verdade, meus irmãos, é que todos nós estávamos afastados do Senhor, éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz, até que Cristo Jesus manifestou o seu amor por nós na cruz do Calvário. E agora a gente vai ler a continuidade. Deus tanto te ama quanto ama o maior criminoso da face da terra, porque na verdade, diante de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós cometemos um mesmo delito em Adão. É verdade que hoje você pode escolher com as suas obras adorar ou não a Deus, isso é uma outra coisa. Mas a nossa condição espiritual sem Cristo é a mesma, destituído da glória dele. É por isso que agora na continuidade, esse versículo 16, ele é muito popular no mundo todo, mas nem todos continuam lendo. O mesmo Deus que demonstra esse amor, demonstra o porquê nós precisamos desse amor. E por isso, verso 17, a Bíblia diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Agora preste atenção comigo no 18, a Bíblia diz: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Esse amor, ele foi manifesto para alcançar pessoas condenadas. Não tem como a gente compreender a magnitude do amor de Deus se não compreendermos também a condição que estávamos sem Ele. Porque esse amor, ele não é um amor que vem apenas para agregar na nossa vida. Ele não vem apenas para fazer carinho em nós. Esse amor não veio apenas para nos dar um bom sentimento. Não, não, não. Esse amor veio para nos resgatar de uma vida condenada. Esse amor veio para nos libertar da condenação do pecado. Esse amor veio para poder quebrar as algemas do pecado que um dia nos aprisionavam. Esse amor, ele veio para rasgar o véu e dar a oportunidade para que inimigos de Deus agora pudessem ter acesso ao trono da graça. Não porque mereceram, mas porque Cristo Jesus fez na cruz do Calvário o maior ato de amor que a história da humanidade já pôde ver. Portanto, irmãos, nós precisamos de Cristo, porque sem Ele estávamos mortos. Jesus, ele não veio melhorar a nossa vida.
Jesus, ele veio nos dar condição de vivermos eternamente. Jesus, ele veio restaurar todas as coisas. Jesus, ele veio fazer tudo novo, de novo. Não apenas um reparo, não é apenas um acréscimo. Caminhar com Jesus não é apenas ter um chaveirinho de crente no bolso. Não, 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 meus irmãos. Não é apenas fazer parte de um clube gospel. Não, 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 meus irmãos. Caminhar com Jesus é ter a consciência de que o que ele fez na cruz do Calvário por nós é algo que eu e você precisávamos. Dependíamos de alguém santo, puro, perfeito, um cordeiro imaculado para fazer por nós aquilo que nós não teríamos capacidade de fazer. Aquilo que uma vida de suor humano não era capaz de fazer, uma gota do sangue de Jesus foi capaz na cruz. Não existe comparação. Portanto, quando Jesus desce, ele mostra para nós o porquê nós precisávamos tanto desse amor. Alguns estavam confusos, alguns não conseguiam entender. Essa realidade de condenação não era tão clara assim, especialmente para os líderes religiosos daquele contexto. Os pecadores que reconheciam a necessidade de um Salvador conseguiram enxergar em Jesus mais facilmente o Salvador do que os próprios religiosos. Então, dentro desse contexto, agora eu quero ler com você Mateus no capítulo 27. A gente vai fazer uma breve exposição aqui, eu já estou chegando no meio da mensagem. Mateus 27, 15, abra sua Bíblia comigo, Mateus 27, 15. Aqui a gente vai ler um trecho que fala do julgamento de Jesus diante de Pilatos. Eu vou ler para você na NVT, acho que teremos a Bíblia aqui também, você pode acompanhar. A Bíblia diz o seguinte: a cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos, naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada eu tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Meus irmãos, aqui nós leremos uma história, já estamos lendo uma história, que na verdade é a minha, a sua história. Essa história conta a vida de um homem, antes condenado, mas por causa da graça de Cristo Jesus, liberto diante do povo. E a gente vai ver que o contexto diz que a cada ano era de costume soltar um prisioneiro. Então, na pele de Pilatos, a gente se imagina nesse cenário. Pilatos era um governador do Império Romano. O Império Romano naquele tempo dominava Israel e, por ser um governador romano, ele governava sobre Jerusalém, de acordo com as leis de Roma. Então se imagina na pele dele. Trouxeram Jesus até ele acusando Jesus de blasfêmia. Algo que não tinha peso diante da jurisdição de Pilatos. Pilatos estava ali para governar e estabelecer leis dadas por Roma. Agora a condenação que é dada para Jesus não fazia tanto sentido assim para Pilatos. Pilatos estava na verdade no meio de um cerco político. Embora não houvesse razão para condenar Jesus, ele também não queria assumir para si a responsabilidade de contrariar os líderes judeus. Imagina só, o Império Romano tomou Israel, agora o Império Romano governa ali com as suas leis, contudo o povo que ele governa ainda é o povo judeu. E havia uma certa liberdade religiosa para que esse povo pudesse adorar a Deus ali. Contudo, meus irmãos, diante de situações específicas, Pilatos tinha autoridade para condenar ou livrar pessoas da morte. E como era de costume, era propício dentro desse cenário, está lá Jesus sendo acusado, mas por saber que estava diante de um cerco político, Pilatos tem uma brilhante ideia. Era propício libertar um prisioneiro. Sabendo da fama de Jesus, afinal Jesus era famoso, ele era conhecido por fazer o bem, ele era famoso por sua bondade. Onde Jesus entrava, meus irmãos, apenas quem contrariava ele eram os líderes religiosos, mas as pessoas sabiam. Jesus curava enfermos, Jesus ressuscitava mortos, ele era famoso pelas suas boas obras. E Pilatos então tem uma grande ideia: eu vou chamar Barrabás. A Bíblia diz que Barrabás era famoso por sua maldade. Barrabás era um assassino. Barrabás era um homem que era muito famoso pelo mal que fazia. Que brilhante ideia de Pilatos. Eu chamo Barrabás, coloco do lado de Jesus,
Fico bem com os judeus, porque obviamente o povo vai mandar libertar Jesus ao invés de Barrabás. Fico de boa também com a minha mulher, eu acho que talvez essa fosse a maior motivação dele, os casados entendem. Liberto aquele que é inocente. Aquele que estava condenado vai ser morto mesmo, ele é famoso pela sua maldade. Agora eu me consagro. A ideia de Pilatos era brilhante. É interessante, meus irmãos, a gente pensar que Barrabás ele estava preso, e na prisão romana, naquele contexto, quando alguém era preso, sabia que ao ser condenado à morte, quando ele fosse solto pela próxima vez, né, solto entre aspas, quando ele saísse da prisão pela próxima vez, seria para morrer. E eu imagino Barrabás lá na prisão, os soldados romanos chegando lá, Barrabás, Pilatos está te chamando. Barrabás sabia que quando ele saísse pela próxima vez, seria para ver a luz do dia e depois cumprir a sua sentença de morte. Mas Barrabás sai para ver a luz do dia pela última vez e se encontra com a luz do mundo. O Cristo, aquele que estava lá cumprindo as profecias para trocar de lugar com um condenado. Imagine só, meus irmãos, temos uma multidão reunida aqui. Imagine só, diante de nós, Jesus e Barrabás. Um famoso por matar, outro famoso por ressuscitar morto. Quem é que a multidão escolhe? E eu imagino que Pilatos tenha ficado em crise com a opinião das pessoas a respeito de quem ele deveria soltar. Então, na continuação, Pilatos, ao pensar que se consagraria naquele momento, com a brilhante ideia, a Bíblia diz no verso 20, enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez, meus irmãos, eu imagino que ele de certo falou, não, esse povo entendeu errado, não é possível. Gente, olha só, a gente tem aqui Jesus, famoso pela sua bondade. A gente tem aqui Barrabás, famoso pela sua maldade. Quem é que vocês querem que eu solte? Eu não estou perguntando quem é que vocês querem que eu prenda. Quem é que vocês querem que eu solte? E a multidão continua gritando Barrabás. Verso 21, então o governador perguntou outra vez, qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta, Barrabás. Sabe, meus irmãos, existiam coisas que Pilatos não sabia. E o que Pilatos não sabia era que não eram os homens que estavam prendendo Jesus, mas ele que havia se entregado. O que Pilatos não sabia era que não era Jesus que estava sendo humilhado, ele mesmo havia decidido se humilhar. O que Pilatos não sabia é que aquele que estava diante dele era o cordeiro que já estava morto desde antes da fundação do mundo. O que Pilatos não sabia é que diante dele, naquele momento, estavam se cumprindo as profecias. O que Pilatos não sabia é que aquele homem era o cordeiro santo que tiraria o pecado do mundo. O que Pilatos não sabia era que Jesus era o próprio Deus que estava ali agora, se entregando por amor à humanidade. Gente, Barrabás já ia morrer. O cenário já estava pronto para ele. Morte de cruz. A cruz de Barrabás já estava pronta. Existem algumas suposições que inclusive dizem que quando Jesus ele é pregado na cruz, ele precisa ter o ombro deslocado para que ele coubesse da forma correta naquela cruz. São apenas suposições. Mas é fato, meus irmãos, que de fato a cruz não havia sido feita para ele. A cruz de Jesus não era dele. A cruz que Jesus morreu era minha e sua. Precisava ser na cruz de outro. Não fazia sentido ter uma cruz para Jesus, porque ele veio trocar de lugar com alguém. Ele veio levar sobre si aquilo que nenhum outro era capaz de fazer.
A Bíblia diz que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. A Bíblia também diz que ele levou sobre si, a profecia de Isaías já declarava no capítulo 53, que ali se faria bem, ali na cruz do Calvário seria a obra que resgataria a humanidade. A Bíblia diz que ali ele levaria sobre si os nossos pecados, a nossa condenação. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A condenação era nossa, mas Jesus entrou na frente. Por que essa cena? Meus irmãos, você já pensou que talvez Jesus poderia ter morrido de outra forma? Mas essa suposição não faz sentido, porque a verdade é que Jesus ele não veio morrer numa cruz preparada para ele. A cena da cruz, ela precisava acontecer, porque é fato que ele precisava trocar de lugar com alguém. Não fazia sentido Jesus morrer se ninguém saísse livre. É isso que acontece no Calvário. É isso que aconteceu na minha e na sua vida. Talvez se nós estivéssemos lá, nós gritaríamos: não! Solte Jesus! Ele é conhecido por fazer o bem. Mas enquanto isso, Deus, na verdade, estava vendo tudo aquilo e ele estava dizendo: vocês não estão entendendo. É por isso que Jesus, ele pode dizer: Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem. Se nós estivéssemos lá, talvez pediríamos que poupassem Jesus. Mas a verdade, Deus estava olhando para nós e dizendo: sim, ele precisa morrer. Porque por causa do sacrifício dele, vocês serão alcançados. Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, só faz sentido nós tomarmos a nossa cruz para seguir Jesus, se entendermos que ele de fato morreu nela. Só faz sentido se nós entendermos que essa cruz, na verdade, ela não nos traz peso. Essa cruz nos traz liberdade. Essa cruz nos salvou. Essa cruz nos libertou. Essa cruz, com Jesus lá, tirou de nós um peso de condenação que nós não poderíamos tirar. É por causa dessa mensagem que nós estamos aqui. Porque nós compreendemos, meus irmãos, que um dia éramos nós. Na verdade, Barrabás sou eu e você. Carentes de condenação. Jesus, carentes de libertação, carentes de perdão. E nessa cena, na próxima página, o que acontece é a maior cena da história da humanidade. O maior ato de amor que o mundo já viu. Jesus chega livre e sai preso. Barrabás chega preso e sai livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é para anunciar essa liberdade que nós estamos aqui. Sabe, meus irmãos, as pessoas que estão lá fora, elas não têm em si só a consciência de que elas precisam desse Jesus que eu e você conhecemos. Estão buscando sua própria salvação em muitas coisas. Estão buscando a resposta para suas vidas em muitos dilemas, em vícios, em relacionamentos, em pessoas, em dinheiro. Mas a verdade, meus irmãos, é que o que acontece dentro delas é aquilo que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 10. A Bíblia diz que Deus depositou dentro de cada um de nós um anseio pela eternidade. Não faz sentido essa vida tão curta acabar aqui. Existe dentro de cada um de nós um clamor, um grito por algo que é eterno. Fomos criados para viver eternamente. E ainda que a condenação do pecado tenha nos alcançado, pela graça de Jesus, hoje somos livres. A gente precisa ir lá fora contar isso. A gente precisa ir lá fora que existem filhos de Deus que têm lugar na mesa porque Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos nos assentar. A gente vai começar aqui de forma muito simples, pregando o Evangelho como ele de fato é. A cruz, a cruz, a cruz. Mensagens evangelísticas, especialmente nesse início, para que as pessoas possam conhecer aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Eu creio que à medida que essa casa se expande aqui em Pinheiros, mais e mais pessoas vão ter consciência de que existe um caminho que foi aberto, de que existe um caminho até Deus, de que existe liberdade para aquele que crê em Cristo Jesus. Vamos contar essa história por aí. Eu quero convidar você para ser sensível à voz de Deus. Eu acredito que existem pessoas que estão aqui nessa noite, que Deus já tem falado contigo há um bom tempo, para se conectarem a essa obra aqui em Pinheiros.
Eu sei que existem pessoas que fazem parte de outra comunidade local e nós nos alegramos com a sua presença aqui. Volte para a sua comunidade, contando o que Deus começou a fazer aqui, e sirva a sua comunidade de todo o coração, com todo amor. Nós apreciamos o reino de Deus e a sua pluralidade. Sabemos que Deus ele vai continuar operando em cada lugar onde Ele tem levantado a sua igreja, e aqui não será diferente. Contudo, se você tem sensibilidade à voz de Deus, sabendo que Ele te trouxe para cá, meus irmãos, não perca tempo. Chegou a hora de Deus te usar. Talvez você não tenha conseguido se encaixar ainda em algum lugar que talvez tenha uma linguagem parecida com a sua. Sabe que aqui existem pessoas que talvez precisam daquilo que você carrega. Chegou o tempo da gente levar essa mensagem. Eu quero te convidar a ficar de pé.